Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu sou o professor Diego Abreu, sou o responsável pela produção e pela condução das atividades aqui no canal. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos intitulada Biografias do Brasil. O objetivo dessa série é apresentar diferentes visões, interpretações acerca de todos os elementos que são constitutivos da nossa nacionalidade, da identidade nacional do Brasil, a história do Brasil, a cultura brasileira, o nosso povo, a nossa gente, por aí vai. Obviamente que, por uma questão de limitação de tempo, o objetivo aqui não vai ser fazer uma exposição exaustiva acerca da obra dos autores abordados. O objetivo aqui é apresentar uma síntese acerca da teoria de Brasil produzida por esses autores, ou mais especificamente, como que esses autores respondem às perguntas fundamentais. O que é o Brasil e como o Brasil se tornou aquilo que ele é. O autor que vai inaugurar essa sequência de vídeos é talvez o maior intérprete, o maior teórico do Brasil do século XX. E esse estatuto de grandeza que lhe é atribuído é produto não apenas da riqueza científica, teórica, da sua obra gigantesca, amazônica, mas também pelo poder político que essa obra tem e teve de fomentar o processo de construção do Brasil ao longo do século XX. O autor que inaugura a nossa sequência de vídeos é o grande, magnânimo Gilberto Freire. E é a partir do pensamento de Freire que nós vamos nos indagar. O que é o Brasil? Gilberto de Melo Freire nasceu no Recife no ano de 1900. Filho da dona Francisca de Melo Freire, que era herdeira de uma família tradicional de antigos senhores de engenho de Pernambuco, e também do doutor Alfredo Freire, professor na insigne Faculdade de Direito de Recife. Gilberto estudou no Colégio Americano de Recife e bacharelou-se em Ciências Políticas e Sociais na Universidade de Baylor, no Texas, fazendo seu mestrado e o seu doutorado na Universidade de Colômbia, onde teve a orientação do antropólogo e professor Franz Boas. Freire foi deputado na Constituinte de 1946, filiado à UDN pelo estado de Pernambuco. Aqui tem uma efeméride interessante que ilustra bem o tamanho, a grandeza intelectual de Gilberto Freire ao longo do século XX. Em 1955, ele participou de um simpósio para poder discutir o início da chamada civilização atômica. E nesse simpósio, ele estava em uma roda de conversa ao lado de figuras também muito importantes como o psicólogo Carl Jung, o filósofo e teólogo Jacques Maritain, o também filósofo Bertrand Russell, o político inglês Winston Churchill e o empresário e magnata americano Walt Disney. Gilberto Freire também integrou o Conselho Federal de Cultura do governo Garrastazu Médici e Freire faleceu em 1987, na sua casa no bairro dos Apipucos, em Recife. Agora eu vou apresentar para vocês, brevemente, algumas das obras que compõem a produção bibliográfica de Gilberto Freire. Obviamente aqui eu não vou ter condições de fazer uma listagem completa de todas as obras, porque a produção de Freire é absolutamente amazônica, gigantesca. Então eu vou ressaltar apenas algumas obras de relevo. Em 1926 foi publicado o Manifesto Regionalista, do qual Freire era um dos signatários. Essa obra é interessante não apenas pelo seu valor literário, pelo seu valor cultural, mas também porque ela consigna algumas das ideias que seriam posteriormente desenvolvidas por Gilberto Freire na sua obra. Em 1933, 3 anos após a Revolução de 30, Gilberto Freire publica a obra Casagrande e Senzala, que é, sem sombra de dúvidas, a sua obra mais aclamada e mais conhecida, e que também marca a série de obras dedicadas ao estudo da formação histórica, sociológica e cultural da sociedade brasileira durante o período colonial até
o período vivido por Gilberto Freire. Em 1936, foi publicada a obra Sobrados e Mocambos, que junto com Casagrande e Senzala formam uma grande obra única, um grande estudo a respeito do processo de formação e de decadência da sociedade patriarcal luso-brasileira. Em 1939, é publicado uma obra que eu imputo um valor especial pelo seu caráter criativo e também pela sua beleza, que é a obra intitulada Açúcar, em que Gilberto Freire constrói uma interpretação acerca da história colonial do Brasil com base na culinária doceira de algumas regiões do Nordeste, mais especificamente do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco. Em 1947 é publicada a versão brasileira da obra Interpretação do Brasil, que foi organizada a partir de uma série de conferências, congressos e palestras realizadas por Freire nos Estados Unidos. Em 1953, Gilberto publica a obra Um Brasileiro em Terras Portuguesas, obra em que ele desenvolve as bases da sua lusotropicologia, que é um esforço, uma tentativa de adaptar as bases, os fundamentos das ciências europeias à realidade, às especificidades da vida tropical no Brasil. Em 1959, Gilberto Freire publica a sua terceira grande obra, denominada Ordem e Progresso. Essa obra ela é dedicada ao estudo da decadência da sociedade patriarcal luso-brasileira e à emergência da sociedade que dominou o período de queda de ocaso do Império e de ascensão política da República Velha. Essa obra é muito interessante, não apenas pelo seu valor histórico e pelas análises sociológicas, culturais, antropológicas que são desenvolvidas por Gilberto Freire, mas essa obra também contém uma grande riqueza literária, sendo uma das mais belas obras produzidas por Gilberto Freire já na sua maturidade. Gilberto Freire dedicou grande parte da sua obra ao estudo do processo de formação histórica da sociedade brasileira. Nesse trabalho, ele destacou e reuniu uma série de elementos constitutivos desse processo, dessa formação, que são os tijolos que juntos consagraram, realizaram a construção da sociedade brasileira ao longo do tempo. Um dos elementos que merece destaque na obra do Gilberto Freire é aquilo que ele denomina de mentalidade barroca do homem luso brasileiro, ou o que ele chama em Casagrande e Senzala de barroquismo. Para a gente poder compreender o que efetivamente vem a ser esse barroquismo, é fundamental que a gente entenda, antes de tudo, o que foi o movimento barroco, o barroco português, espanhol, especialmente, enquanto um movimento literário, estético e um movimento filosófico. Um dos elementos centrais do movimento barroco é a assimilação, é a congregação de elementos, de aspectos diferentes, antagônicos, em um mesmo objeto, em uma mesma obra, de modo a gerar uma situação de equilíbrio entre os antagonismos, ou entre as antíteses, que é a forma como o Gilberto Freire se refere. Uma maneira simples da gente entender essa concepção entre harmonia de antíteses é a gente olhar para algumas das figuras de linguagem que foram construídas pelo grande escritor, o grande poeta português Luís de Camões. Quando a gente se debruça sobre alguns dos sonetos que foram compostos por Camões acerca do amor e observa figuras como o amor é o fogo que arde sem se ver. Ali a gente observa uma antítese, que é uma aparente contradição de um ponto de vista lógico, porque se o fogo ele arde, ele deveria em princípio ser visto. Só que esses elementos contraditórios eles são congregados no poema
e são apresentados como se eles fossem a definição daquilo que é o amor. Então o amor é o fogo que arde e não se vê. É a ferida que dói e não se sente. Ora, se a ferida dói, em princípio, a dor é uma sensação. Então como pode ser que o amor seja ao mesmo tempo uma ferida que dói e não se sente? Só que da forma como esses elementos são articulados, são projetados dentro da poesia barroca e da arte barroca como um todo, eles ganham essa faceta de equilíbrio. E sendo equilibrados, eles são apresentados como representações da realidade. Então o amor é o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um não contentar-se de contente, ou seja, é um contentamento que gera um descontentamento. E se a gente olhar para a nossa experiência com o amor, num certo sentido, esse equilíbrio de antíteses, ele também está presente. Porque em determinados momentos a gente se sacrifica, a gente sofre por amor, mas pelo fato de a gente estar sofrendo por uma pessoa que a gente ama, esse sofrimento, em alguma medida, ele se atenua, ele se matiza. Então existe esse equilíbrio de antíteses também na nossa própria experiência. A nossa experiência com os nossos afetos, os nossos sentimentos, também não deixa de ser uma experiência barroca. O Gilberto Freire, ele incorpora esse elemento do barroquismo não apenas na sua análise, no conteúdo da sua análise do processo de formação histórica da sociedade brasileira, mas ele também incorpora, inclusive, na forma literária a partir da qual ele constrói os seus estudos, as suas obras. Quando a gente observa, por exemplo, títulos como Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, a gente observa títulos que são compostos justamente por essa articulação, por essa tentativa de harmonização de elementos que a princípio são díspares, em algumas situações até contraditórios. Quando a gente pensa, por exemplo, em Casagrande e Senzala, a gente pensa em dois lugares que são lugares distantes, antagônicos. A Senzala é o lugar do servo, do escravo, e a Casagrande é o lugar do senhor, é o lugar da autoridade, do patriarca. Só que Freire conjuga esses elementos de modo a fazer com que, a partir da sua análise, a gente perceba que esses elementos, apesar de díspares, eles são os elementos geradores, fundadores da sociedade que emergiu no seio do escravismo patriarcal no Brasil durante os séculos XVI e XVII. Gilberto Freire, ele vai, ao longo da sua análise, atribuir esse barroquismo presente na mentalidade do homem luso-português à própria cultura de Portugal, que foi uma cultura forjada justamente do encontro desses elementos antagônicos. Então, a cultura ibérica, sendo mais ampla aqui, incluindo também a Espanha, é uma cultura que se localiza numa espécie de entrelugar entre a Europa e a África. É uma cultura de homens que, ao mesmo tempo, são homens marítimos, são grandes navegadores que ficaram conhecidos por desbravarem os mares desconhecidos, e também uma cultura agrária, uma cultura de latifundiários, de senhores de terra. A cultura ibérica, a cultura portuguesa, ela é uma cultura, ao mesmo tempo, celta, que integra elementos do norte da Europa, inclusive até do ponto de vista populacional, e uma cultura árabe, que integra elementos mouros. É uma cultura que, ao mesmo tempo, ela é uma cultura estatista, se a gente for pensar, por exemplo, que esse grande projeto, essa grande empresa das navegações portuguesas, ela foi financiada pela Escola de Sagres, que foi uma escola construída pelo que na época era a coroa de Portugal, e ao mesmo tempo que ela é uma cultura estatista, ela também é uma cultura burguesa. Inclusive a própria Escola de Sagres, ela foi financiada, foi patrocinada também com fundos, que eram fundos de comerciantes, que eram fundos de pequenos industriais, de latifundiários, enfim, do que seria ali a emergência de uma burguesia em Portugal. Então a cultura portuguesa é assentada nesse barroquismo, nesse encontro de antíteses que se harmonizam. Obviamente que, se a gente for olhar com uma lente mais ampla para a vida social
durante esse processo de formação histórica do Brasil, a gente vai encontrar vários momentos, várias ilustrações desse espírito, dessa mentalidade barroquista. Aqui, obviamente, eu vou ressaltar apenas duas. A primeira dessas ilustrações que eu gostaria de ressaltar é essa antítese, esse encontro entre dois elementos antagônicos que, em alguma maneira, convivem dentro do espírito do homem luso-brasileiro, que é, por um lado, uma mentalidade sedentária, uma mentalidade conservadora e, ao mesmo tempo, uma mentalidade aventureira, itinerante, cosmopolita. O homem, o dono de terras português que veio ao Brasil no século XVI para aqui se instalar e instalar aqui a empresa do engenho de cana, ele era fundamentalmente, por conta, inclusive, da própria natureza desse empreendimento, um homem conservador e um homem muito preso, muito vinculado à sua terra. Em contrapartida, esse mesmo homem, ele também era um funcionário, um servo, em grande medida, da coroa portuguesa, sendo assim um servo de um império que se estendia ao longo de todo o globo durante aquele período do século XVI, que aqui é o nosso escopo. Então esse homem ele estava em alguma medida nesse entrelugar entre alguém que precisava se instalar na terra e se vincular àquele espaço e alguém que era fundamentalmente um cidadão do mundo, para utilizar um termo que seria anacrônico. A gente tem alguns exemplos de homens que conseguiram perfazer, que conseguiram viver fundamentalmente esses dois momentos em uma única biografia. Se a gente pegar o caso do grande Duarte Coelho, que foi o capitão-mor da capitania de Pernambuco, no período das capitanias hereditárias, ele se instalou, obviamente, em Pernambuco, montou um grande engenho, montou uma grande estrutura, e em um determinado momento da sua vida ele foi convocado pela coroa portuguesa e foi mandado para uma das colônias que Portugal tinha à época nas Índias, deixando o seu engenho, o seu latifúndio, nas mãos da sua esposa à época, que era a dona Beatriz de Albuquerque. Então, numa mesma biografia, a gente vê um homem que se assentou na terra, que se sedentarizou, e um homem que se jogou no mundo, que foi o nosso grande Duarte Coelho. Existe uma grande diferença quando a gente compara essas biografias lusitanas, portuguesas, luso-brasileiras, com biografias e culturas, fundamentalmente, de outros povos. Porque a tendência é que quando você observe a história de formação de outros povos, você observa que existem povos que eles tendem a ser povos viajantes, povos aventureiros, nômades, ciganos, e povos que são vinculados à sua terra, povos que são sedentários, agrários. Portugal ele consegue, em alguma medida, integrar de maneira barroca essas duas possibilidades de existência diferentes. Esse traço barroco é um traço que ele continua vigente ao longo de todo esse processo de formação histórica do Brasil, inclusive na nossa contemporaneidade. Existe, por exemplo, uma classe de trabalhadores, que é uma classe de trabalhadores informais aqui no Brasil, que seriam chamados informalmente, vulgarmente, de trecheiros. São trabalhadores que vão pululando de empregos em empregos, né, que via de regra são empregos temporários, e entre um emprego e outro, esse trabalhador, que normalmente trabalha na área da construção civil, ele tende a retornar para sua cidade natal e passar um tempo nessa cidade. Então, eu, por exemplo, conheço vários trabalhadores aqui na minha cidade, no Maranhão, que eventualmente se locomovem para o interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o interior do Paraná, e ficam lá durante 6 meses, 1 ano, desenvolvendo suas atividades, e ao final daquele contrato de trabalho eles retornam para cá, para o interior do Maranhão, e passam também uma longa temporada aqui numa cidade que é uma cidade interior. E ficam lá no interior, no sítio, criando seu gado, plantando sua hortinha, fazendo alguns pequenos trabalhos locais. E não existe nenhuma contradição na personalidade desse indivíduo entre
esse momento da vida dele, que é um momento mais itinerante, um momento mais aventureiro, até cosmopolita, né, que ele vai transitando por regiões diferentes do Brasil, e esse momento mais sedentário, esse momento mais recolhido da vida dessa classe de trabalhadores, que é uma classe muito numerosa no nosso país, vide que o trabalho no Brasil ele é fundamentalmente informal e uma das nossas maiores indústrias é a indústria da construção civil. Outro elemento que ilustra essa natureza barroca da mentalidade do homem luso-português que colonizou a América Portuguesa ao longo dos séculos XVI e XVII é a inter-relação entre dois elementos também de natureza díspara que são muito característicos desse processo de formação histórica do Brasil. Esses elementos são, de um lado, a violência e, do outro lado, a intimidade. Quando a gente compara o que foi o escravismo no engenho da América Portuguesa com outras experiências parecidas, análogas, como, por exemplo, as experiências do plantation nas colônias inglesas do norte e também, aqui já fazendo uma extensão um pouco mais flexível, que foi o feudalismo nas glebas da Europa, a gente observa que no feudalismo e no plantation, a violência, que é o fundamento do modo de produção, da exploração do trabalho de natureza escravista, ela estava envelopada, em alguma medida, em uma ideologia de superioridade racial do senhor em relação ao servo, em relação ao escravo. Então, quando a gente observa, por exemplo, o que foi a formação da região sul dos Estados Unidos, lá havia muito clara uma hierarquia de natureza racial entre os senhores brancos, oriundos da região da Grã-Bretanha, e os escravos que foram trazidos da África, isso sem levar em consideração os índios que foram completamente massacrados. O único lugar na história americana em que houve algum tipo de convivência de natureza romântica, harmoniosa, entre os brancos europeus que vieram para a América, os colonos americanos, e os índios, por exemplo, é no filme da Pocahontas, porque na vida real havia uma distinção muito clara de natureza racial, de natureza étnica, entre os senhores brancos, entre os escravos e entre os nativos, os gentios. No Brasil, isso evidentemente não aconteceu. Aqui, a violência ela estava sentada dentro de uma ideologia diferente, que era uma ideologia de autoridade, que na grande maioria dos casos se convertia em autoritarismo e tirania patriarcal. Então era uma ideologia de natureza familiar, familiarizante daquele meio social. Aqui é importante se fazer uma observação. Por quê? Porque quando o Gilberto Freire fala, e quando eu reproduzo aqui, que existia uma noção de familiaridade na violência que era praticada contra os escravos, contra os servos, contra os agregados do latifúndio, isso pode dar uma impressão, que é uma impressão enganosa, de que essa violência era uma violência mais branda, que era uma violência atenuada, que se era praticada contra esses grupos que eram explorados. Na verdade, em muitos casos, o que aconteceu foi o contrário. Justamente por conta dessa ideologia, dessa ideia de autoridade patriarcal, em muitos momentos, essa ideia trazia uma noção de legitimidade para algumas práticas de violência que, dentro de uma separação hierárquica de natureza racial, talvez não fossem consideradas legítimas. Então, em alguns momentos você tem alguns castigos que foram praticados contra membros da própria família do senhor de engenho, que foram listados pelo Gilberto Freire em Casagrande Senzala, que eram castigos que seriam previstos apenas para servos, apenas para pessoas que não eram moradoras da Casa Grande. Porém, como no grande engenho brasileiro, esses lugares, Casa Grande, Senzala, Bagaceira, eles em alguma medida se mesclavam, se fundiam,
em determinados momentos, perdia-se um pouco dessa noção hierárquica, e o que sempre se impunha, se sobressaía, era a autoridade patriarcal do senhor de engenho. O que é interessante notar quando a gente fala dessa articulação entre violência e intimidade é que, por um lado, isso obviamente na América Portuguesa, por um lado, a autoridade do senhor de engenho era uma autoridade férrea, era uma autoridade absolutamente incontestável e que se impunha sobre todos os indivíduos que estavam ali na órbita do seu território, né, do seu latifúndio, do seu engenho. Em contrapartida, como essa autoridade ela vinha carreada, envelopada em uma ideia de familiaridade, o senhor de engenho ele convivia, ele e sua família conviviam com todos esses indivíduos que estavam ali dentro daquele universo que era controlado por ele. Então você observa, e isso é uma diferença muito clara e que é muito explorada pelo Gilberto Freire, você observa a presença de elementos que não eram inerentes à Casa Grande, que não eram da família, do núcleo familiar do senhor de engenho, uma presença desses elementos dentro da Casa Grande. Então haviam os escravos domésticos que frequentavam e em alguma medida até se integravam ali na família do senhor de engenho, o que não quer dizer, obviamente, que eles não sofriam de violência ou que a exploração a qual eles eram submetidos não era uma exploração absolutamente vil e hedionda. Mas é uma diferença muito clara que existe entre essa socialização ibérica portuguesa e a socialização ocorrida nos países do norte. Uma coisa que é interessante se observar é o seguinte: essa integração, essa articulação entre violência de um lado e intimidade, familiaridade, proximidade, ela foi se mantendo presente ao longo do processo histórico de formação da nossa sociedade. E a gente consegue observar outras ilustrações, outros exemplos desse barroquismo, dessa integração entre elementos antitéticos, antagônicos. Então, se a gente observa, por exemplo, o que foi o cangaço no semiárido e no agreste nordestino, a gente consegue também perceber a inter-relação entre esses elementos. O mesmo capanga, que numa noite ele tomava cachaça e dançava chachado com um latifundiário numa cidadezinha pequena do sertão nordestino, no dia seguinte esse capanga ele ia à fazenda, à propriedade desse sertanejo e pilhava a propriedade, matava os seus familiares, matava esse próprio sertanejo com quem ele se congregou na noite anterior. Isso sem perceber nenhum tipo de contradição, sem perceber nenhum tipo de antítese. Da mesma forma, se a gente trouxer essa linha histórica para os tempos de hoje, para a contemporaneidade, um traficante, um narcotraficante que domina uma comunidade nas nossas grandes cidades brasileiras atualmente, ele para tomar uma cerveja, para jogar uma sinuca, jogar um baralho com um morador da favela num dia, e no dia seguinte ele não vê nenhuma contradição em pegar esse morador, colocar dentro de uma pilha de pneus e queimar esse morador daquela comunidade que ele domina vivo. Como eu falei, o fato de haver uma noção de intimidade, de proximidade, até de tutela familiar, sendo o sustentáculo, né, a base ideológica da violência, não torna essa violência menos dura, menos severa e menos horrorosa, menos hedionda. É simplesmente um tipo de violência diferente, que nesse caso é uma violência que é característica desse barroquismo português e que perpassou todo o nosso processo de formação histórica do Brasil. Outro elemento absolutamente fundamental no processo de formação histórica do Brasil a ser destacado pelo Gilberto Freire é o elemento da mestiçagem. A mestiçagem, apesar de obviamente ter o seu aspecto principal no componente étnico, na mistura de diferentes povos, de diferentes formações étnicas, no caso brasileiro, ela se estende para além do universo racial, também implicando em um sincretismo, em uma mestiçagem de natureza cultural, de natureza religiosa e de natureza linguística.
Gilberto Freire vai encontrar os antecedentes desse processo de mestiçagem na América Portuguesa na própria civilização lusitana. Essa civilização que também é um encontro, é uma confluência de diferentes matrizes étnicas, culturais, populacionais. Portugal foi formado pelo encontro de povos de origem semita, de origem árabe, de origem europeia, de origem africana, de origem asiática. E esse grande caldeirão, essa grande interseção populacional se expandiu de maneira formidável com o advento das grandes navegações e a expansão do Império Português para regiões além-mar, incorporando a esse caldeirão de confluências povos do Extremo Oriente, da Índia e aquilo que é de maior interesse para a gente aqui nessa aula, os povos que já viviam aqui na América, que se tornou a América Portuguesa. Com a chegada dos portugueses aqui na América, esse processo de fusão, de polimerização cultural e de mestiçagem étnica, ele obviamente se potencializou de maneira formidável com o encontro dos portugueses com os povos nativos e também com os africanos que foram trazidos para o Brasil para serem explorados como mão de obra escrava. Diferente dos espanhóis, que dizimaram de forma absolutamente total civilizações extremamente avançadas que já habitavam aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central, os portugueses, eles incorporaram em grande medida grande parte da cultura, dos saberes, da epistemologia, da visão de mundo dos povos que aqui habitavam e dos povos que foram trazidos para aqui serem explorados. Então, grande parte das ferramentas, das técnicas de lavoura, da culinária, do conhecimento prático, da medicina popular, que já era praticada aqui pelos indígenas e que foi trazida para o Brasil pelos escravos negros, foi incorporada pelos portugueses. Um outro elemento de mestiçagem, de sincretismo, muito importante nesse processo de formação histórica do Brasil, se situa no aspecto linguístico. Durante mais de 2 séculos aqui no nosso país, a língua que foi utilizada como grande instrumento de trocas, de comunicação entre os habitantes da colônia portuguesa aqui na América, foi uma língua franca de ascendência indígena, tendo algumas variações. No norte, a língua falada com maior frequência era uma língua denominada Iengatu, e na região sul, próxima de onde era a capitania de São Vicente, a língua falada com maior frequência era denominada de Abanhenga, mas ambas as línguas tinham a sua origem em dialetos, em línguas francas que já eram utilizadas pelos povos indígenas como meios, como formas de comunicação. Evidentemente, isso aqui é importante de ser pontuado, quando a gente diz que houve essa mestiçagem, obviamente não se quer dizer que essa mestiçagem, esse encontro, essa confluência se deu de maneira sempre pacífica. Porém, os confrontos, os conflitos existentes entre portugueses, indígenas e, obviamente, a exploração terrível, cruel da mão de obra escrava, ela não se deu de maneira articulada com uma visão de distanciamento entre etnias que seria motivada por uma ideologia de superioridade racial, como eu já falei anteriormente. Então, o mesmo português que se conflagrava com diferentes tribos indígenas que rodeavam o seu latifúndio, ao chegar em casa à noite, na sua casa grande, ele se deitava ao lado da sua mulher indígena e tratava com amor e carinho o seu pequeno curumim, o seu filho mestiço que ele teve como a sua amada nativa da terra. Da mesma forma, o mesmo português patriarcal que açoitava de maneira terrível, hedionda, cruel,
um escravo, por algum motivo envolvendo o processo de produção latifundiária, ele tratava com algum grau de intimidade, com algum grau de afinidade, os escravos domésticos que frequentavam o ambiente da casa grande. Ele tinha relações de afeto com a escrava que lhe serviu de babá, que lhe serviu de ama, e da mesma forma ele permitia que o seu filho mestiço, que foi gerado a partir de uma relação poligâmica na senzala, também participasse do convívio familiar na casa grande. A discussão acerca da mestiçagem, ela traz à tona um outro aspecto, um outro elemento absolutamente fundamental na construção da interpretação freiriana do Brasil, que é o elemento da democracia racial. De todas as noções trazidas pelo Gilberto, talvez essa daí seja a mais polêmica, não pela noção em si, que é uma ideia bastante clara, simples, intuitiva, mas sim pela série de interpretações, muitas vezes mistificadoras, algumas até caluniosas, acerca do que seria o conteúdo dessa ideia de democracia racial. É preciso salientar que o Freire ele é muito cuidadoso na hora de ele expor o que seria essa democracia racial brasileira. Em muitos momentos, em textos, em obras do Gilberto Freire, apresentando essa noção em meio a expressões como uma tendência à democracia racial na sociedade brasileira, uma inclinação à democracia racial na sociedade brasileira e por aí vai. Fundamentalmente, a noção de democracia racial no pensamento de Gilberto Freire, ela emerge a partir de duas dimensões, a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva institucional, legal, da forma de organização legislativa, normativa da sociedade brasileira, e uma perspectiva mais cotidiana, mais familiar, mais comezinha. E uma coisa também que é importante se salientar é que o Gilberto Freire, de modo geral, quando ele estabelece essa categoria de democracia racial e ele caracteriza a sociedade brasileira como uma sociedade tendente à democracia racial, ele não faz isso a partir de uma comparação com um ideal idílico, perfeito, de sociedade perfeitamente democrática do ponto de vista racial, mas ele faz a partir de comparações com outras nações, com outras sociedades, com outros modelos de organização coletiva, que é a forma correta de você estabelecer esse tipo de análise. Do ponto de vista institucional, Gilberto Freire destaca que, enquanto a sociedade contemporânea dele, a sociedade do Brasil dos anos 20, 30, 40, 50, era uma sociedade que se organizava em torno de leis que, em alguma medida, estimulavam a convivência harmoniosa, pacífica e horizontalizada, no mesmo patamar entre as diferentes raças que coexistem aqui no Brasil, outras nações contemporâneas, elas tinham um modo de organização institucional, normativo bastante diferente. A gente pode, por exemplo, pensar no caso de alguns dos estados componentes dos Estados Unidos da América, especialmente alguns estados do Sul, em que existia ainda uma série de leis segregacionistas, até mais ou menos meados, finalzinho dos anos 60. E essas leis segregacionistas, elas estabeleciam diferentes direitos e deveres para as diferentes raças que habitavam lá, aqueles estados do sul dos Estados Unidos. Haviam diferentes leis para negros em comparação com as leis que existiam para brancos, estabelecendo uma hierarquização segregadora do ponto de vista racial. A gente também pode estender essa análise, essa comparação, para, por exemplo, a atuação de alguns países como Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, na formação da Liga das Nações, votando contra o Estatuto de Igualdade Racial, que seria uma das diretrizes desse organismo internacional. Portanto, a análise de Gilberto Freire, ela destaca, ela salienta que o Brasil estava muito mais avançado do ponto de vista legal, institucional, na composição dessa sociedade, que seria uma sociedade mais democrática
nesse sentido, no sentido da convivência entre diferentes raças. Do ponto de vista mais comezinho, mais cotidiano da organização familiar, da vida social no Brasil, também se torna muito evidente a distinção de superioridade que existe, no caso brasileiro, em relação a outras nações, do ponto de vista da democracia racial. Quando a gente observa, por exemplo, a organização das famílias brasileiras, que via de regra, especialmente no caso das famílias mais pobres, das famílias mais populares, elas tendem a ser coloridas, tendem a ser multifacetadas, mestiças, miscigenadas. Essa é a grande regra na família brasileira, sendo a noção de uma superioridade racial ou de uma pureza racial a exceção da exceção da exceção na nossa sociedade. Então, os nossos homens e mulheres, pais e mães, na hora de escolherem seus companheiros, seus parceiros, seus amantes, eles tendem a deixar em segundo plano, ou na maioria dos casos simplesmente ignorar, os elementos de natureza racial, se baseando na sua escolha em elementos de natureza afetiva, de natureza pessoal, mas muito raramente olhando para o aspecto, para a questão racial na hora de escolher o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu amante, enfim, qualquer pessoa com quem aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher se relacione. Isso não é o caso de outras sociedades contemporâneas que nós temos no nosso mundo. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e eu ficava horrorizado com o fato de que a grande maioria dos casais que eu via passeando nas cidades dos Estados Unidos, eles eram casais unirraciais, digamos assim. Eram casais compostos ou por uma mulher branca e um homem branco, ou por uma mulher negra e um homem negro, uma mulher indígena, que eles chamam de nativos lá, né? Uma mulher nativa e um homem nativo, ou às vezes uma mulher descendente de mexicano, de hispânico, com um homem também descendente de hispânico. Então, lá a existência de casais multirraciais, né, de pessoas de diferentes raças, eu não vou nem falar no quesito da mestiçagem, que já seria uma questão mais distante do que é a sociedade americana, mas o intercurso de pessoas de diferentes raças, formando famílias, formando relacionamentos, é uma coisa muito mais rara, incomparavelmente mais rara do que na sociedade brasileira, onde isso é a regra. A discussão acerca do elemento da democracia racial nos leva a outro ponto importante na composição do quadro geral do Brasil, que foi realizada na obra de Gilberto Freire, que é o elemento do escravismo. Como já salientado anteriormente, o escravismo, que foi trazido na sua forma lusitana para o Brasil no empreendimento do engenho, ele já era praticado tradicionalmente na Península Ibérica muito antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Em relação a esse escravismo presente na tradição lusitana, alguns pontos são importantes e merecem destaque. O primeiro deles, que também já foi comentado anteriormente, diz respeito ao fato de que o escravismo lusitano ele não estava assentado em uma perspectiva de superioridade racial, mas ele era, conforme classificado pelo próprio Gilberto Freire, a escravização dos derrotados. Nesse sentido, os povos que viviam ali na Península Ibérica, em alguma medida conviviam entre si, no momento em que se degladiavam em guerras, aqueles que eram derrotados, que perdiam essas guerras, esses confrontos, essas escaramuças, eles eram logo escravizados, transformados em mão de obra escrava para poder sustentar as atividades produtivas daquela região. Nesse sentido, não era raro que acontecesse de uma geração ser composta por senhores, donos de escravos, e a geração seguinte daquela região, ela ser composta por pessoas escravizadas, por servos. O próprio Gilberto Freire ele destaca uma anedota bem interessante a respeito disso, se relacionando com os sinos de Santiago. Esses sinos de Santiago eles foram carregados sobre as costas de cristãos até Córdoba, onde havia o Emirado de Córdoba, que era conduzido pelos árabes, pelos mouros, e foram carregados de volta
para a Galícia sobre as costas de árabes, de mouros escravizados. Um outro aspecto que também é muito importante, que merece ser destacado e que, na verdade, é um desdobramento desse primeiro elemento, é que o fato de não haver uma ideologia sólida, intransponível de superioridade racial na experiência escravocrata brasileira, apesar de, obviamente, haver um componente racial, uma vez que o empreendimento escravagista no Brasil ele foi conduzido por portugueses, mas não havia ali uma muralha de natureza de pureza racial que fosse intransponível. Então, o fato de não haver essa ideologia forte de pureza racial, ela permitiu que escravos que passaram a sua vida sofrendo sobre o martírio da escravidão, sendo explorados de maneira absolutamente hedionda, em um determinado momento, quando foram alforriados, foram libertos ou quando fugiram, eles tiveram a possibilidade de eles próprios terem os seus escravos. O que deixava evidente, em primeiro lugar, que esse modo de produção terrível, horroroso, que era o escravismo, era a tônica daquele momento histórico, né? Era o espírito daquele tempo, era o Zeitgeist. E também deixava muito claro que a tese racialista da escravidão no Brasil e na Península Ibérica é uma tese distorcida. É uma tese que não dá conta do que foi realmente o processo de exploração do trabalho nas colônias da América Portuguesa, em que negros alforriados tinham seus escravos, em que negros que se reuniam em quilombos também possuíam seus escravos, em que tribos indígenas rivais, após seus confrontos, suas guerras, seus conflitos, também escravizavam as tribos derrotadas. Então o objetivo aqui não é, obviamente, tentar pintar o que foi o escravismo no Brasil como algo bonito, como algo que não foi tão terrível como se normalmente narra, porque, obviamente, a escravidão é algo muito terrível, mas o objetivo aqui é tentar expressar com o máximo de realidade e de veracidade o que foi esse momento da nossa história que não cabe em determinadas narrativas que são orientadas a partir de certos interesses políticos muito bem determinados. Nesse sentido que eu, alinhado com o Gilberto Freire, penso que esses discursos, essas narrativas que vemos hoje em dia, que tendem a inferiorizar o brasileiro em comparação com as outras nações por conta do nosso passado escravista, eles são falsos e eles, obviamente, não correspondem ao que foi a nossa experiência escravista em comparação com a experiência de outros países. Porque, em primeiro lugar, do ponto de vista do Brasil enquanto uma nação independente, soberana, o escravismo aqui vigiu por muito menos tempo do que em outras nações. Porque o Brasil ele se tornou oficialmente independente em 1822, mas ele só foi conseguir ter algum grau de unidade política, acabar com todas as tentativas de separação, de segregação, de emancipação, todas as guerras civis que eclodiram aqui no país ao longo das décadas de 1820, 30, 40, mais ou menos em meados da década de 1840, quando acabou a revolta farroupilha, né, que é chamada às vezes de Guerra dos Farrapos, em 1845. Nesse sentido, o Brasil ele conviveu, enquanto um país independente e politicamente soberano, ele conviveu com a escravidão ao longo de um período ali de 44, 45 anos, enfim, 50 anos, dependendo de onde a gente estabeleça o marco inicial. Esse foi um período muito menor, se a gente for comparar com outras nações que conviveram séculos, não apenas explorando a escravidão no seu território, mas também exportando esse modo de produção para localidades onde ela não existia, ou pelo menos não existia da maneira como foi exportada. Ademais, apesar de a escravidão no Brasil também ter sido hedionda, muito violenta, muito cruel, terrível, o fato de ela aqui não ter vindo envelopada em uma narrativa de superioridade racial facilitou o convívio, a convivência
entre os ex-escravos, né, na sua maioria negros, quando eles foram libertos em 1888, com o restante da população, criando uma convivência que foi muito menos tensa, que foi muito menos desarmoniosa, quando a gente compara, por exemplo, com o que foi o período pós-guerra civil nos Estados Unidos, em que houve décadas de conflito racial, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos. Um outro desdobramento importante do escravismo no Brasil foi a consolidação, a cristalização da autoridade do patriarca. Esse patriarca, liberto da necessidade de trabalhar no campo, de trabalhar na produção do engenho, ele pôde focar a sua vida, por um lado, no gerenciamento da exploração do trabalho, que era inerente àquela atividade do engenho, e também na manutenção e na cristalização da sua dominação, da sua tirania em relação a todos os demais indivíduos que estavam ali, em alguma medida, integrados àquele ecossistema do latifúndio, do engenho brasileiro. Esse senhor de escravos, ele, ao terceirizar o seu trabalho aos escravos que ele dominava, ele pôde se dedicar a uma atividade política, ele pôde se integrar com outros latifundiários e exercer uma dominação que criou um sistema, que é um sistema muito característico do que foi o período colonial aqui no Brasil, na América Portuguesa, de um patriarcalismo muito assentado na figura desse grande líder, dessa grande majestade política que era o senhor de engenho aqui no Brasil, cuja autoridade engolfava não apenas, obviamente, os seus escravos, os seus servos, os agregados do latifúndio, mas também engolfava a sua própria família e, em alguma medida, até mesmo a Santa Igreja, em que autoridades eclesiásticas, padres, eles em alguma medida tinham a sua autoridade matizada pela figura do senhor de engenho. Além dos elementos de natureza econômica, de natureza física, geográfica, territorial, uma nação também é constituída por uma série de elementos de origem imaterial, sendo a linguagem, a língua de um país, de uma nação, um desses elementos mais importantes. Foi justamente por conta disso que Gilberto Freire dedicou parte do seu estudo acerca da formação histórica da sociedade brasileira para estudar o papel desempenhado pela unidade linguística aqui constituída nesse processo de formação. A constituição dessa unidade linguística ela pode ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento em que essa constituição foi feita em torno de algumas línguas francas de origem indígena, e um segundo momento em que essa unidade foi constituída em torno da nossa língua portuguesa do Brasil. Ao chegarem aqui no território da América Portuguesa, os lusitanos, os portugueses, eles se depararam com um cenário ambíguo. De um lado, havia uma verdadeira babel de diferentes dialetos, de diferentes falares dos indígenas. Em contrapartida, os próprios indígenas já apresentavam uma tendência de formação de línguas francas, que eram utilizadas por eles como meios de comunicação comum entre diferentes tribos. Os portugueses eles se apropriaram dessas línguas francas de modo a facilitar o processo de colonização, tanto do ponto de vista da apropriação de técnicas e saberes dos indígenas, de modo a facilitar a instalação, por exemplo, da empreitada canavieira, e também do ponto de vista da catequese e da colonização desses indígenas, ensinando-lhes a fé católica, e ensinando-lhes também uma série de saberes que eram interessantes para esse processo da colonização. Foi justamente graças à posse dessas línguas comuns de matriz indígena que a empreitada, a empresa da colonização, ela pôde ser levada adiante, sendo importante destacar dois momentos aqui de relevo. O primeiro deles é o momento das bandeiras, que só foi possível graças justamente a essa posse dessas línguas comuns de matriz indígena, sendo as duas mais importantes. O Iengatu, que era falado predominantemente na parte norte do território brasileiro, e a língua abanhenga,
que era falada predominantemente na parte sul do território brasileiro. Foi justamente por conta da posse do Abanhenga que os bandeirantes puderam se interiorizar pelo território brasileiro. O que fica evidente quando a gente analisa grande parte dos nomes dos rios, dos lugarejos, das cidades, do sertão e do litoral brasileiro, que tem nomes de etimologia, de origem linguística, oriunda dessas línguas de matriz indígena. Foi justamente também graças à posse dessas línguas indígenas que o trabalho, o esforço de guerra, de expulsão dos invasores estrangeiros da América Portuguesa, mais precisamente holandeses, franceses e ingleses, se tornou possível. Sendo interessante destacar um episódio que foi o episódio da Guerra de Guaxenduba, que aconteceu em 1612, 13, se eu não estou enganado, e em que os comandantes militares Jerônimo de Albuquerque Maranhão e Diogo de Campos conseguiram fazer uma grande façanha militar que só foi possível graças à possibilidade de comunicação deles com os indígenas, que foi facilitada pela posse que eles já tinham dessa língua franca de matriz indígena. Com a chegada do Marquês de Pombal no Brasil, em 1750, e mais especificamente com as instruções que foram emitidas por ele em 1758 e 59, que em alguma medida proibiram a utilização dessas línguas francas de matriz indígena e impuseram a língua portuguesa como língua oficial do país, foi se dando paulatinamente um processo de unificação linguística da América Portuguesa em torno da língua portuguesa. E esse processo, além da chegada do Marquês de Pombal, tem também dois grandes momentos de relevo. O primeiro deles, que merece destaque, é o movimento nativista que se deu ao longo de todo o século XIX, mas que teve o seu ápice, seu pico, durante o período da independência. Nesse sentido, é interessante a gente destacar uma obra que foi escrita pelo Visconde de Pedra Branca, em que ele se dedica a estabelecer os elementos característicos, os atributos fundamentais do que seria a língua portuguesa do Brasil, dando destaque, dando foco, por exemplo, para a natureza prosódica, melódica da nossa língua, que, segundo ele, era uma língua adoçada. Um outro momento importante desse processo de unificação linguística em torno da língua portuguesa do Brasil se dá no período de governo brasileiro do Getúlio Vargas, mais especificamente durante o Estado Novo, em que uma série de medidas de natureza nacionalista são tomadas de modo a unificar o país em torno da língua portuguesa e impedir que outras línguas de origem europeia se arraigassem aqui no nosso país, mais especificamente as línguas que foram trazidas pelos imigrantes europeus, como o italiano e o alemão. O último elemento a merecer destaque nessa aula, que é dedicada ao estudo da obra do Gilberto Freire no que diz respeito ao processo de formação da sociedade brasileira, vai ser o aspecto da religiosidade, que foi caracterizada por Gilberto Freire como a predominância, o predomínio de um catolicismo de natureza lírica, ou, como ele também denominava, de um franciscanismo no coração e na fé do povo luso-brasileiro. Poucas nações, poucas civilizações no Ocidente tiveram uma identificação tão profunda, uma fé e uma devoção tão sólida como a civilização luso-brasileira. Por essa razão, Gilberto Freire chega a caracterizar os portugueses e os brasileiros posteriormente como os homens e mulheres com um maior grau de devoção católica, sendo, portanto, a civilização luso-brasileira a civilização mais católica que já existiu, nas palavras do mestre Gilberto Freire. Segundo Freire, essa identificação tão íntima, ela foi produto de dois elementos, fundamentalmente. O primeiro deles foi o fato de, no seio do desenvolvimento da nação portuguesa na Península Ibérica, o elemento religioso, o catolicismo, servir como grande fator de identificação e de diferenciação dos portugueses em relação aos demais povos e grupos étnicos que, em alguma medida, conviviam com os portugueses ali na Península Ibérica.
Nesse sentido, o elemento étnico não poderia servir como fator de identificação, porque em grande medida já havia uma miscigenação entre aqueles povos que habitavam na Península Ibérica. Da mesma maneira, o elemento cultural não poderia servir como fator de identificação, porque havia um grande sincretismo, uma grande interseção de culturas entre os povos presentes na Península Ibérica. Dessa forma, foi o elemento religioso, o catolicismo, que serviu como fator de distinção do português em relação ao árabe e a sua religião islâmica, e ao judeu com a sua religião, obviamente, judaica. Um outro fator extremamente importante e relevante a ser considerado nesse nosso esforço de entender por que se desenvolveu uma ligação tão forte do português com o catolicismo é o fato de a própria Península Ibérica ter sido transformada num território português através do processo de reconquista que foi conhecido na historiografia ocidental como as Cruzadas. Eu, obviamente, não vou aqui me deter muito na explicação do que foram as Cruzadas, porque seria uma grande digressão do que é o conteúdo da aula, mas, fundamentalmente, a fundação, o surgimento da nação portuguesa ela é produto desse grande movimento histórico de reconquista da Europa para o cristianismo e de expulsão dos povos que não eram predominantemente cristãos do território europeu. Esse fervor e essa ligação do português com a fé católica foi trazida, obviamente, para o empreendimento da colonização aqui no Brasil. Uma anedota, um dado que deixa muito claro a importância da fé católica em todo o processo de colonização brasileiro é o fato de que, segundo Gilberto Freire nos conta, nunca nenhum estrangeiro foi impedido de entrar na América Portuguesa por conta da sua etnia, da sua classe social ou até mesmo da sua nacionalidade. Contudo, era absolutamente imperativo, fundamental, que um estrangeiro que quisesse pisar no solo da América Portuguesa professasse a fé católica para que ele pudesse ser bem-vindo, para que ele pudesse ser aceito na colônia brasileira, na América Portuguesa. A natureza fundamentalmente lírica e franciscana do catolicismo português permitiu que na Península Ibérica se pudesse estabelecer uma convivência harmoniosa e, em alguma medida, integradora entre os portugueses e os demais povos que habitavam tradicionalmente a Península Ibérica, como os árabes, os semitas, povos africanos e por aí vai. Trazida para o Brasil, a fé católica de inclinação franciscana também permitiu que os luso-brasileiros pudessem apropriar uma série de elementos oriundos de outras tradições eclesiásticas, religiosas que se faziam aqui presentes na América Portuguesa, especialmente oriundas dos indígenas e também dos povos africanos trazidos para o Brasil através do escravismo. Dos árabes e dos indígenas, o catolicismo luso-brasileiro, ele em alguma medida apropriou uma certa tolerância em relação à poligamia e ao patriarcalismo. Também dos indígenas, o catolicismo luso-brasileiro apropriou alguns elementos de natureza animista, que se expressam de maneira mais clara, por exemplo, numa espécie de um culto que existe ao boi em algumas festas, em alguns eventos católicos, especialmente no norte e no nordeste brasileiro. Quando a gente olha, por exemplo, a grande festa de Parintins, ou então as músicas que existem aqui no Maranhão para o Boi do Pindaré, a gente percebe essa presença de natureza indigenista no catolicismo luso-brasileiro. Já das vertentes colonizatórias africanas, foram incorporados ao catolicismo brasileiro alguns elementos de natureza totemista, sendo expressos nas palavras de Gilberto Freire, por exemplo, na relação que os fiéis do catolicismo brasileiro têm com os seus santos, uma relação muito doméstica, uma relação muito íntima,
que esses fiéis desenvolvem com os seus santos. Também há elementos de origem africana na liturgia do catolicismo brasileiro em algumas igrejas, sendo talvez o exemplo mais representativo a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, em que a oração do terço mariano ela é conduzida a partir de alguns ritmos e batuques que são claramente influências africanas. O catolicismo franciscano no Brasil, em alguns momentos, ao longo do processo de formação histórica da sociedade brasileira, ele entrou em fricção, em conflito com os jesuítas que aqui estiveram presentes. Porém, apesar da sólida fé dos jesuítas, segundo Gilberto Freire, os jesuítas, ao longo da sua estadia aqui no Brasil, foram se franciscanizando, para utilizar um termo freiriano. Então, os jesuítas eles começaram a se tornar latifundiários, donos de terra, se tornaram senhores de escravo, muitos deles formaram famílias e até se envolveram em relações poligâmicas, deixando muito claro esse processo de franciscanização, de liricização, de flexibilização lírica da fé católica. Segundo Gilberto Freire, essa natureza eminentemente franciscana, essa natureza eminentemente lírica do catolicismo brasileiro o diferenciou do catolicismo de ascendência espanhola, que foi chamado pelo Gilberto Freire de catolicismo de catedral. Enquanto na América Espanhola os elementos eclesiásticos, religiosos foram os fatores de racionalização da sociedade colonial espanhola, aqui no Brasil a igreja, em alguma medida, foi submetida, foi subjugada pelo engenho, com seus elementos fundamentais sendo a Casa Grande e a senzala. É nesse sentido que o Gilberto Freire pontua que a capela de engenho, que obviamente era subordinada ao latifundiário, ao patriarca, ao senhor de engenho, essa capela de engenho ganhou muito mais importância na América Portuguesa do que as grandes catedrais metropolitanas. Foi justamente essa distinção entre um catolicismo lírico de engenho e um catolicismo de catedral que marcou, segundo Gilberto Freire, a distinção evidente que existe entre o catolicismo luso-brasileiro, especialmente o brasileiro, e o catolicismo que se desenvolveu aqui na América Espanhola. Enquanto o catolicismo da América Espanhola, é marcado por uma natureza sorumbática, de apatia, o catolicismo brasileiro ele é marcado por uma natureza poética, uma natureza alegre e festiva, que é expressa nas intermináveis festas de santo que existem, sendo um grande exemplo a festa de São João, aqui no Brasil inteiro, mas especialmente aqui no Nordeste, também marcado por um catolicismo de arraiais e um catolicismo de romarias que invariavelmente terminam em comilança e terminam em festa. Como deve ter ficado evidente ao longo das discussões que foram levadas a cabo aqui nesta aula acerca dos elementos destacados por Gilberto Freire como constitutivos da sociedade brasileira, o Brasil e a sociedade que aqui historicamente se formou não é apenas uma continuadora, uma reprodutora em uma escala maior da tradição portuguesa. Mas a tradição brasileira, luso-brasileira, ela em alguma medida amplifica e ela enriquece a herança que foi trazida para a gente de Portugal com uma série de elementos que são absolutamente inerentes e caros à experiência do homem aqui na América Portuguesa. Elementos que são elementos de origem indígena, elementos que são elementos de origem africana, dos povos que foram trazidos como escravos aqui para o Brasil, e também elementos que são produto do contato desse homem miscigenado, mestiço com a terra da qual ele tira o seu sustento. E é justamente por isso que o grande pensador mexicano José de Vasconcelos, ele caracterizou a civilização brasileira como uma civilização cósmica. Não apenas porque o brasileiro ele encerra em si, ele traz no seu sangue componentes de todas as grandes matrizes étnicas do planeta,
mas também por conta da natureza sincrética e antropofágica da cultura brasileira, que consegue se nutrir, se apropriar de elementos de diferentes culturas de maneira congregadora e não de maneira predatória. Com essa reflexão final, eu encerro esta aula que foi dedicada ao estudo da interpretação da teoria de Brasil cunhada por Gilberto Freire. Eu recomendo vivamente que vocês se debrucem sobre a obra de Gilberto Freire, especialmente sobre a sua trinca de grandes livros, que são Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, que na verdade compõem uma obra una, e Ordem e Progresso, que é talvez a obra mais bem acabada de Gilberto Freire. Eu vou deixar aqui nos links da descrição alguns endereços que vão levar vocês a sites onde essas obras são comercializadas, onde vocês podem comprar, adquirir essas obras do Gilberto Freire em edições, que são as edições que eu tenho aqui na minha casa e que eu utilizei para poder preparar o conteúdo desta aula. Eu gostaria de pedir a vocês que, caso vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí o seu curtir, o seu gostei, compartilhem esse conteúdo com pessoas que eventualmente tenham interesse no assunto e também que, caso não sejam ainda inscritos, que se inscrevam neste canal para vocês poderem ajudar o desenvolvimento do meu trabalho. Agradeço novamente a audiência de vocês e, acima de tudo, viva o Brasil!